1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? Em termos bíblicos, resumidamente, o que é um milagre para mim, o que é um milagre para você? O que é um milagre? Ou seja, é um evento sobrenatural, vamos dizer assim, realizado por Deus, segundo ou através dos seus agentes. Deus tem os seus meios de agir, Deus tem os seus meios de operar, Deus tem os seus meios de trabalhar. Ou seja, esses milagres de Deus, ou sinais, também a Bíblia usa muito essa palavra sinal. Quando você ver na Bíblia e achar a palavra sinal, também está falando de milagres, ou seja, sinais que nos levam e nos apontam para quem operou o milagre, quem operou o sinal, que no caso, o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala-nos de um evento sobrenatural realizado por Deus, através dos seus agentes, através dos seus ministros, através dos seus filhos. Ou seja, e esses tais milagres aqui desafia ou excede as leis até mesmo físicas da natureza e da compreensão humana. Você diz, abre os olhos e fala: puxa vida, isso foi um milagre, isso foi só Deus mesmo que fez isso, não tenho o que questionar, não tenho o que dizer. Então Deus é um Deus que faz milagres, é um Deus que opera milagres. E aí nós podemos aqui falar de tantas coisas, de tantos milagres que pessoas receberam, que pessoas alcançaram das mãos de Deus, pessoas que retornaram à vida, pessoas que tinham enfermidades no seu corpo, pessoas, enfim, que quando vieram para Jesus, conheceram a Jesus, foram curadas, receberam um milagre, e por isso elas estão louvando a Deus, estão glorificando a Deus. Tem pessoas que elas fazem promessas, para Deus, dizendo: Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor me libertar, eu vou te servir de corpo, alma, eu vou me entregar e nunca mais eu vou sair da tua presença. Mas daí vem as lutas, tá? Aí vem as provações. Deus nos prova para ver se de fato mesmo, nós queremos Ele só por causa do milagre, se nós queremos Ele só por causa das bênçãos, só por causa da cura, só por causa da libertação. Nós só queremos Ele por causa destas coisas. Não. Cristão que é cristão não está só buscando o milagre. Não, ele está buscando o dono do milagre. Ele está buscando a salvação da sua vida, da sua alma, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, da compreensão, ou seja, os milagres desafiam e excedem as leis naturais, e as leis físicas são desafiadores. O mais cético ou o mais ateu que possa ter, um dia terá que se curvar e se dobrar perante o Deus de milagres. Terá que aceitar, um dia vai ter que aceitar. É um ato divino, ou seja, um ato divino que demonstra o poder de Deus e a graça e a vontade de Deus. Ou seja, frequentemente aqui, como revelar a sua natureza, uma mensagem, ou trazer uma bênção, ou um livramento. Isso é, resumidamente, aqui falando de milagres. E não tem como não falar de milagres se não falar de Jesus Cristo, dos evangelhos, aonde nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo operou mais ou menos aí, segundo estudiosos, 30, 35, 40 milagres. Mas tem um texto do Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 25, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: e ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo teria como conter, ou livros, poderiam conter os livros que seriam escritos.
escritos, ou seja, não teria livros para conter tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus demonstrou em milagres. Resumidamente, nós sabemos que quando ele multiplica os pães e os peixes, ou falando de uma forma específica, quando ele multiplica pães em si não se multiplicam, mas Jesus multiplicou. Ali ele apresenta que ele é o pão da vida. Quando Jesus, ele dá visão aos cegos, ali ele está mostrando que ele é a luz do mundo, e que quem anda com ele, quem faz parte dele, não andará em trevas. Quando Jesus também, ele ressuscita a Lázaro, como vocês conhecem essa história, 4 dias já fazia que o defunto tinha morrido, já estava em estado de decomposição. Isso é impossível, por mais que os médicos poderiam, naquele tempo não tinha todo o avanço, mas poderiam usar um desfibrilador, mais ou menos isso, é um pouquinho trava-língua, um pouquinho aqui essa palavra, né? Ou seja, para ressuscitar, mas vocês entenderam, ou ressuscitar a pessoa, por mais que eles poderiam trazer, mas morreu, ninguém volta à vida, ninguém consegue voltar. Porém, quando Lázaro morre, Jesus nos mostra que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Quem acredita nisso, diga glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos de falar dos evangelhos também, porque os evangelhos são eles que falam dos milagres de Jesus, exceto o evangelho de João, que é um evangelho singular, que nos apresenta milagres que os demais evangelistas não apresentaram, mas todos eles nos apresentam na sua visão, na sua ótica, que viram os milagres de Jesus Cristo. Os propósitos, ou o propósito dos milagres de Jesus, era apontar para o seu poder, para a sua divindade, e mostrar que ele desafiou leis físicas, que ele desafiou leis humanas, para revelar e mostrar o seu poder. Sinal ou milagre, o sinal como é usado também, nos aponta, é como você vê um sinal na rua, aqui fala sinal, né? Enfim, no Brasil é placa, né? Mas aqui é sinal, um sinal, ele está apontando para alguma coisa, né? Ele está apontando para algo. Os sinais então apontam para Jesus, aponta para ele, ou seja, para a glorificação dele, para a adoração dele, está apontando para ele, tá? Porém, nós temos que entender, antes de eu entrar na mensagem, algumas coisas que são cruciais para o nosso entendimento aqui nesta manhã, aonde Paulo depois aqui vai falar um pouco, eu vou decorrer, eu prometo que eu não vou me demorar, só peço a sua paciência. Nós vimos que, segundo a palavra de Deus, Jesus operou sinais, operou milagres, operou prodígios, operou maravilhas, e sempre tinha um fariseu ou um saduceu ali, que queria testar Jesus ali, por conta dos seus milagres. Olha, como é que você fez isso aí? Olha, como é que você perdoa pecado aí? Quem faz isso é só Deus. Você está dizendo que é Deus? Ou seja, eles não conseguiam engolir os milagres e tudo aquilo que Jesus estava fazendo, faz e ainda fará, porque ele é o mesmo, tá? Ele continua sendo o mesmo. Segundo a palavra de Deus, eles chegam para tentar, pastor Paulino, Jesus, pastor presbítero Américo, eles chegam para testar, para olhar, mas será que esse negócio aí é de Deus mesmo? Aí eles chegam para Jesus, tem um texto muito conhecido que vocês conhecem, e eles querem pedir um sinal. Olha só, nós estamos falando, hoje é o dia do milagre, nós falamos de milagre, você fala de milagre, a igreja fala de milagre, igreja, enfim, um culto, é um ambiente propício para milagres, porque tem fé, tem Deus, tem virtude, tem poder do Espírito Santo, é um ambiente tremendo para Deus operar milagres. Porém, nós não buscamos a Deus só por conta dos milagres, não é só por conta dos milagres, mas nós buscamos a Ele, pela sua essência, por aquilo que Ele é, porque se Ele fizer,
Ele é Deus. Tem um louvor assim, né? Se Ele fizer, nós vamos adorar, nós vamos pagar votos e em sinal de agradecimento, de adoração, dizendo: Deus, muito obrigado. Mas agora, se Deus não fizer, como é que fica? Se Deus disser: olha, ainda não vou fazer, ainda não é a hora de eu operar, como é que vai fazer? Como é que nós vamos fazer? Vamos continuar adorando? Aquele que conhece verdadeiramente a Deus, Deus fazendo, ele vai adorar, Deus fazendo, ele vai glorificar, mas Deus não fazendo, ele vai permanecer adorando e bendizendo ao nome, ao nome, ao nome, ao nome, ao nome, ao nome. Só quem vem adorar o nome dele aqui nesta manhã, abre a tua boca, diga glória para o nome dele. Eu não sei o que ele vai fazer, mas o nome dele ainda será glorificado, o nome dele ainda será exaltado. Só quem acredita. Os judeus pedem um sinal. Olha só, você que precisa, né? Você que precisa, preciso sentir um arrepio, preciso sentir, tem que sentir, tem que sentir alguma coisa para me poder adorar. Tem que sentir alguma coisa. Olha, se o pregador ele é mais calminho, a pessoa reclama, né? A pessoa reclama: esse pregador aí, bem calmo aí, bem calmo, né? Mas se o pregador é eloquente, fala rápido, é muito rápido também, não dá também, né? Ninguém entende nada, mas reclama. Eu tenho que sentir alguma coisa, eu tenho que ver alguma coisa. Olha, eu tenho que sentir um arrepio, né? Do dedo mindinho, lá do dedão do mindinho até a espinha, para me poder dar glória, para me poder dar aleluia. Não. Adora direito para Jesus aqui nessa manhã, adora direitinho. Por mais que não esteja sentindo nada, dá glória mesmo sem sentir. Por mais que você tenha que sentir ou ver alguma coisa, porque nem todo dia tem milagre, tá? Nem todo dia tem milagre, porque milagres são eventos, que se Deus quiser determinar, ele diz: vou operar o milagre hoje e pronto, e ele opera, ele ressuscita, ele cura. Você pode sair daqui nesta manhã curado do cancro, você pode ir com a ministração da palavra, porque milagre tem que ter base na palavra, tá? Você pode sair daqui curado, você pode sair daqui com posse de uma grande vitória, você pode sair daqui dizendo: Deus me deu vitória, Deus me abençoou, Deus me levantou, Deus me tirou do chão. Porém, se não aconteceu tal milagre, persevera, continua adorando, continua bendizendo, continua glorificando, não desanima, fica na bênção, fica na vitória, porque tu tem o dono do milagre. Ai, Jesus, daqui um pouco eu encerro. Tu tem o dono do milagre. Tem uns que só querem o milagre, mas tem outros que andam com o dono do milagre. Tem uns que falam com ele. Eu falei com ele hoje essa manhã. Você falou com ele hoje essa manhã. Você entrou aqui, você falou com ele. Ele te ouviu, ele está aqui. Ele está te ouvindo, ele está dizendo: o maior milagre que eu posso te dar é a minha presença. A maior vitória que eu posso te dar é a minha presença na tua vida. O maior milagre que você pode ter é a minha presença andando contigo. E ele está andando com crentes aqui. Ele está andando com homens, com mulheres. Quantos podem crer nesta palavra? Os judeus, eles pedem um sinal. Os judeus, disse Paulo, pedem sinais. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Eram filósofos, principalmente os helenistas. Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele chega e ele diz: você quer um sinal? Eu vou dar um sinal para vocês. Ele não pegou pesado. Não pegou pesado. Não pegou. Vocês querem um sinal? Eu vou dar um sinal para vocês. É isso mesmo. Eu vou resumir aqui, tá? Resumidamente. Era um típico dos judeus exigir sinais e prodígios para se proclamarem mensageiros de Deus. É típico deles pedirem sinais. Porque eles, já vou voltar para Mateus, porque eles viram os milagres. Até nós estamos, esses tempos, o presbítero Agripa, meditando acerca dos milagres de Jesus, sentindo os milagres de Deus que operou lá no Egito e depois no deserto. Foi a geração que mais viu milagres. Geração que mais viu milagres. Mas se tornaram incrédulos. Foi a geração que mais viu milagres. Imagina, o próprio Deus numa coluna de fogo. O próprio Deus uma coluna de nuvem, guiando o seu povo.
O próprio Deus dividindo as águas do mar. Aí ele fala de uma divisão, ou seja, um divisor de águas. Porque se Deus não dividir as águas, tu não passa. E ele dividiu as águas para o povo passar em terra seca. Eles foram acostumados a ver e a pedir sinais e a pedir milagres. Aí os judeus, aí os fariseus chegam e dizem: dá-nos um sinal. E aí, qual é o sinal que tu dá? Vocês querem um sinal? Geração má, geração adúltera, infiel, o texto original, infiel. Porque quando eles se prostituíam com outros deuses, eles estavam se mostrando infiéis. Quando se curvavam a outros deuses, estavam se mostrando infiéis. Vocês querem um sinal? O sinal do profeta Jonas vos será dado. 3 dias e 3 noites. Esse é o sinal. Aqui é uma verdade tremenda. Jesus está dizendo: eu sou o sinal que vocês querem. Vocês querem sinais? Eu sou o sinal, Jesus está dizendo. Jesus é o sinal de Deus, assim como Jonas foi a mensagem de Deus aos ninivitas. E Salomão foi a sabedoria de Deus para a rainha de Sabá. Em Jesus aqui, nós conformamos e nos confronta com Deus. E aqui fica uma pergunta, resumidamente aqui, autêntica, que podemos nos fazer na vida. Qual que é? É a seguinte: qual é a nossa reação quando nos confrontamos com Deus e em Jesus Cristo? Ou seja, Ele está dizendo: eu sou o sinal que vocês estão pedindo e vocês não estão vendo. Ele veio, nasceu de uma virgem, não pecou, não houve nenhum pecado na sua vida, nenhum. Ele não é pecador, tá? Por favor, ele se fez pecado, mas ele não é pecador. Pecador é eu e você. Não, nós somos pecadores, tá? E os próprios fariseus olham: peraí, mas esse Jesus aí, ele fala que é Deus, que é Senhor, mas ele anda com pecadores, ele come com pecadores, ele fala com pecadores. Pois é isso mesmo. Ele pega os pecadores, ele anda com os pecadores, porque ele veio para salvar o pecador. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Se você é pecador, é para você que ele veio. Se você é pecador, é para você que ele veio. Se você é pecador, eu vou repetir, é para você que ele veio. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesta manhã ele veio para pecadores. Eu sou pecador, nós somos. Então é para nós que ele veio. É para nós que ele veio. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. O contexto aqui é de divisão na igreja de Corinto. Lá tinha 3 homens, ou 3 ou 4 grupos. Porque um dizia: não, nós somos de Apolo, porque Apolo é um orador. Apolo sabe se expressar muito bem. Apolo tem uma dicção e uma oratória impecável. O outro dizia: não, nós somos de Pedro. Pedro é o líder. Pedro é a rocha, o fragmento, duro na queda, mas Jesus trabalhou muito nele. Como trabalha em nós também, né? Não, eu sou de Pedro. Quer saber de uma coisa? Eu não sou de Apolo, não. Apolo pode falar bem, pode expressar bem, mas não, eu pertenço a Pedro. Aí tinha outro grupo, não. Nós pertencemos, não, eu quer saber de uma coisa? Eu sou de Paulo. Paulo para mim é o cara. É ele mesmo. Dupla cidadania, judeu, olha, homem eloquente, sabe também, mas eu sou de Paulo. Quer saber uma coisa? Eu sou de Paulo. E tinha outro grupo, não era de Pedro, não era de Apolo, e não era nem de Paulo. Não, os outros, não, eu sou de Jesus. Nós somos de Jesus. Uma divisão estava lá ocorrendo na igreja. Então, Paulo, ele precisava decorrer e mostrar que Cristo nos une, que não pode haver divisão. Até esses dias comentando com o presbítero, falavam, né? Paulo diz assim aos Efésios, eu só vou sair um pouco, mas já volto. Ele diz assim: olha, a vossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, né? Mas contra os principados, potestades.
Aí você para e pensa, imagina os crentes tudo brigando mesmo, imagina a baderna, bagunça, pastor Vanderlei, que não ia causar, os crentes tudo brigando, e brigando por cargo, e brigando por posição, e brigando por isso, só não brigam por dom, só não brigam pelo céu, uma briga boa, né? Não é essa briga aí, né? Tudo bem, imagina, por quê? Se nós tudo brigasse, mas a nossa briga, a nossa luta é contra Satanás, é contra ele que você tem que brigar, é contra ele que eu tenho que brigar, é contra ele está por trás, então é ele que nós temos que combater com as nossas forças, não, com as armas da milícia, poderosas em Jesus, para destruir, anular os sofismas de Satanás. Ele te dá força, ele te dá poder aqui nesta manhã. Os judeus buscam milagres, já estou encerrando, e os gregos, segundo Paulo falando aqui no contexto de dissensões e divisões, ele tem que decorrer o evangelho, tem que decorrer e falar do Cristo crucificado, para eles entenderem que a cruz de Cristo nos une, que a cruz de Cristo mostra que não tem melhor, que não tem maior, que não tem quem prega, que não tem quem não tem nada disso. A cruz de Cristo, ou seja, aponta para Ele, porque não é o que a gente faz, tá? É o que Ele fez por nós, é o que você faz, mas é o que Ele fez. Aí ele diz assim, mas porque os judeus pedem sinal, nós já entendemos isso, e os gregos buscam sabedoria, porque lá tinha muito filósofo, tinha muito helenista, grego helenista, ou seja, né, falava o grego koiné, ou seja, tinha muita filosofia, fábulas, tinha muito disso lá. E segundo entende-se o contexto da história, é que os pregadores lá de Corinto, da cidade de Corinto, eles tinham frases prontas, frases decoradas, ou seja, eles faziam o povo ir ao delírio, lançava e arrastava a multidão. Irmão, como arrasta a multidão, meu Deus, como arrasta porque não conhece Bíblia, não conhece a palavra de Deus. O próprio Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras, por não examina as Escrituras, que nenhum falso profeta te engana. Examina as Escrituras, que nenhum Satanás te engana. Anda na palavra, que Satanás não te engana. Anda na palavra, pregador, que Satanás não te engana. Não te engana. É na palavra, não engana. Então esses filósofos, quando eles iam falar, quando eles iam ministrar algo, eles iam na sua sabedoria, eles iam no seu entendimento, nas suas frases decoradas. Não faria muito sentido aqui nós estarmos aqui, simplesmente falando de nós, falando, enfim, dos nossos feitos. Mas o que faz sentido nós estarmos aqui reunidos é a presença dEle. O que faz sentido nós estarmos, os pastores estarem aqui, você aguentar tanta luta, tanta prova, né? Você aguentar tanta coisa, olha, tem que valer a pena, né? Era como os cristãos da antiguidade, que iam morrendo na arena, e você acha que não tinha alguém lá pensando, mas espera aí, olha, esses cristãos aí morrendo, essas crianças estão morrendo, olha, eu estou achando que vale a pena morrer por esse Cristo, estou achando que vale a pena dar vida. Por quê? Porque achavam que quanto mais matavam os crentes, mais matavam os cristãos, ia acabar com o cristianismo ia acabar, né? Ia ser a ideia deles. Paulo pensava nisso, olha, eu tenho que acabar com esse cristianismo, eu tenho que acabar com esse caminho, eu tenho que acabar. Mas o próprio Cristo desceu, irmão, você tem ideia disso? Ele já tinha ressuscitado, ele já tinha sido assunto aos céus, e ele olha para baixo, e tem um camarada que está me incomodando lá embaixo, ele está perseguindo, mas ele não está perseguindo a igreja, não, quando você persegue a Jesus, quando você persegue a igreja, você está perseguindo o próprio Jesus Cristo. E eu disse, não, vou ter que descer, e ele desce de lá, ele desce lá de cima e encontra Paulo, e diz, aí Paulo, como é que está as coisas? E aí Paulo? Ele pois é, eu estou perseguindo, eu persigo a igreja. Não, tu está perseguindo a mim. E naquele dia houve um chamado muito grande na vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele teve um encontro real, verdadeiro e sincero com Jesus Cristo de Nazaré. Eu já estou caminhando para o final. O que faz sentido de nós todos estarmos aqui nesta manhã não é o teu nome, porque o teu nome não salva, não cura, não liberta, não transforma e não traz ninguém à vida. O que faz sentido, o que fez sentido nós estarmos reunidos aqui hoje e sempre é porque ele diz,
aonde estiver dois ou três, eu sei que o contexto ali é outro, reunidos, falando no meu nome, ali eu estarei. Então Ele está aqui conosco nesta manhã, Ele está te tocando nesta manhã. Você não sai daqui da mesma forma que você entrou, você não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. A presença dEle está aqui, a glória dEle. Os judeus querem sinais, querem milagres. Os gregos, com as suas filosofias, segundo a palavra, buscam sabedoria, buscam entender, buscam compreender. Eles querem compreender. Mas a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. 1,18, né? Ou para os que estão se perdendo, na verdade. Porque se eles se voltarem para Jesus, Jesus salva eles. A mensagem da cruz é loucura para os que perdem ou para os que estão se perdendo. Mas para nós, não é filosofia humana. Não, não é. Não é só demonstração de milagres, não. Mas é o poder de Deus em ação. O poder de Deus, a mensagem da cruz, ela transforma o mais vil pecador. Há um camarada, há uma pessoa que diz assim que igreja é um conjunto, para ele, pensando assim, é um conjunto de pessoas que não prestam. É um conjunto de amontoado de pessoas que eram tudo ex isso, ex aquilo outro. Pois é, Jesus nos pegou e nos transformou. Olha como você está aqui hoje, bonito, bonita, em nome de Jesus. Dá um sorriso para Jesus. Ah, Jesus é bom, mas você não é nada. Você estava num lamaçal de pecado, ninguém cria, ninguém acreditava em você. Jesus está falando com alguém aqui nesta manhã. Alguém olhar para ele e dizer, isso aí, sim, já era, isso aí, olha, é só a morte mesmo para dar jeito nele. Mas Jesus chegou antes dela, te transformou, está transformando. E o mais interessante de tudo isso, é que aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o dia do Senhor. Deus ainda está te transformando, Deus ainda está te moldando, a palavra dEle ainda está te moldando, a glória dEle ainda está te moldando. Quem está sendo moldado por Deus aí? Quem está sendo moldado por Deus? Deixa a palavra de Deus te transformar. Eles eram acostumados a ver milagres, mas o maior milagre veio, o maior milagre se apresentou. O maior milagre, João 1:1, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, ou tabernaculou no original, e vimos o seu poder e a sua glória, como a glória do unigênito Deus. Ele teve que sair lá de cima, se fazer carne. Ele não era, porque Deus é espírito, mas ele teve que sair lá de cima, passar pelas mesmas coisas que os seres humanos passam, para mostrar que Ele nos ama e entregou a sua vida numa cruz por mim e por você, aonde ninguém acreditava, ninguém dava nada por nós. Você merecia o inferno, eu merecia o inferno, eu merecia a condenação eterna. Ninguém que está aqui pode à altura dizer porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço ações, porque eu dou esmolas. Ninguém pode falar à altura disso, porque eu faço isso ou aquilo, é que eu mereço alguma coisa, ou porque eu vou herdar os céus. Herdamos os céus por causa de Jesus Cristo, herdamos a glória eterna por causa dele, porque ele morreu em nosso lugar, e em nosso lugar pagou a ofensa, riscou a cédula que era contrária, e despojando na cruz, humilhou os principados, humilhou as potestades, e hoje nesse exato momento ele está à destra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas um dia ele voltará para levar sua igreja. Só quem acredita. Eu estou sentindo ele aqui. Abre a boca.
Abre a porta! Abre a porta! Ele é o centro do Evangelho. Ele é o âmago da história do mundo. A própria história do mundo se divide em AC e DC, antes e depois dele. Ou seja, segundo nós entendemos, a pessoa de Jesus Cristo não somente está firmemente ou engatada na história da raça humana, mas está gravada e aberta na tábua dos nossos corações e nas Escrituras. Ou seja, os seus fundadores, como Confúcio, Platão, Sócrates, Buda, Maomé, que criaram religiões, todos esses estão mortos, todos esses nunca mais voltarão à vida. Mas o homem, Deus, 100% Deus e 100% homem, união hipostática, nos mostra que Ele é o único, que se você chegar lá em Tel Aviv, e Jerusalém, e ir no sepulcro dele, Ele não está mais lá, porque Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, ela maia, Ele está tão vivo, tão vivo, tão vivo, que Ele está aqui nessa manhã, Ele está aqui nessa manhã, Ele está aqui nessa manhã. Eu já estou encerrando. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, porque na ótica e na visão judaica era inadmissível um judeu ser pendurado em um madeiro. Era maldito, era amaldiçoado. Ele diz: não podia. Nós aceitamos Deus, nós aceitamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós aceitamos a Torá, abreviação de Tanakh, nós aceitamos os livros, os profetas, nós aceitamos tudo isso. Mas agora aceitar que Jesus é Deus, negativo, não aceitamos. Porque o nosso Deus nunca foi para a cruz e jamais irá para a cruz. Porém, Paulo nos mostra que o Cristo crucificado para os judeus é um escândalo ou uma pedra de tropeço. Porque para aquele que não crê nele, ele é duas coisas. Para quem crê, ele é uma coisa. Para quem não crê, ele é outra. Se você crê, ele te salva. Se você crê, ele te cura. Se você crê, ele te liberta. Se você crê, não tem situação que você entrou aqui nessa manhã que Ele não possa reverter. Não existe, não existe, não tem como. Não, Ele é Deus, Ele reverte qualquer situação, pastor Paulino, porque Ele é Deus. Agora, para você que não crê, Ele pode ser a ruína e a pedra de escândalo para a tua vida. Eu acho melhor você crer, eu acho melhor você confiar e acreditar que Ele é Deus, que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor dos Senhores. Eu estou tentando me conter aqui, mas há um poder extraordinário de Deus aqui nesta manhã. Há uma graça tão tremenda e tão poderosa de Deus aqui, porque o ambiente está muito propício para Ele fazer sinais, prodígios e maravilhas. Mas o ambiente está mais propício ainda para, através da palavra, Ele te libertar, Ele te curar, Ele te salvar, Ele abrir portas. Ele é Deus. Os judeus estão dizendo: não pode, para nós é um escândalo. É um escândalo, jamais, e para os gregos, isso é loucura, jamais, na nossa concepção, na nossa visão, na nossa ótica, não pode. Platão não foi para a cruz, Sócrates não foi para a cruz, jamais, jamais, para nós isso é uma loucura. Mas Paulo está dizendo: mas nós não pregamos filosofias, porque ninguém é salvo por filosofias humanas ou fábulas contadas. Eu poderia vir aqui contar qualquer história para você. As pessoas, os pregadores podem contar qualquer história de quadrinhos, pode contar qualquer história, Branca de Neve. Tem gente que acredita no Papai Noel. Aqui é Pai Natal, né? Pai Natal. Gente que acredita no Pai Natal. Tem gente que acredita no coelhinho, pastor Paulinho. Prefeito Agrícola, tem gente que acredita no coelhinho da Páscoa. E até acredita que o coelhinho põe ovo. Amém? Não sei que coelho é esse, mas tudo bem. Mas não acredita no Jesus Cristo crucificado. Não acredita que Ele morreu, mas a morte não pôde deter Ele.
A sepultura não pôde detê-lo. Eu estou encerrando. Eu vou te falar algo aqui nessa manhã. Os anjos removeram a pedra. Não era para que Jesus saísse, porque Ele é o dono da vida. Ninguém tira a vida, Ele diz: eu dou a minha vida. Os anjos abriram a sepultura, aquela pedra que estava rolada, eles abriram ela para as pessoas entrarem. E vejam, aí não estamos aqui, porque Ele ressuscitou.